né, das vantagens, as vantagens do nosso regime jurídico, do nosso estatuto do servidor público, da nossa cidade de Lagoa da Canoa, né? Aqui nós estamos na ajuda de custo, né? Ajuda de custo, artigo 53 diz que destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio. Uma situação para a gente visualizar, como a gente, em termos de município, não tem uma distância suficiente para dizer assim, alguém para trabalhar na Folha Miúda precisa se mudar para lá. Não, a pessoa pode ir trabalhar e pode voltar para casa diariamente sem grandes distâncias, né, sem grandes sacrifícios. É, é uma situação assim, vamos colocar que a prefeita Tainá, nossa atual chefe do executivo, ela nomeasse alguém de Maceió para ser secretário aqui no nosso município. Como essa pessoa, para ser secretária no nosso município, teria que se deslocar de Maceió para cá e teria que se mudar para trabalhar aqui, então essa ajuda de custo serviria para custear o trajeto, a mudança da família que está vindo, da família do secretário que foi nomeado, e junto com os seus móveis, para os seus imóveis, né, no caso, para vir residir em Lagoa da Canoa para trabalhar. É um exemplo de como seria essa ajuda de custo, né? É, corre por conta da administração, que foi a prefeitura, no caso a chefe do executivo, nomeou, convidou e a pessoa aceitou vir ser secretário municipal no nosso município. E essa pessoa mora em Maceió, mas ele vai vir fixar residência aqui para desempenhar seu trabalho. A título de exemplo, viu, gente? Não estou dizendo que tem uma situação dessa, mas eu estou falando de que, nesse caso, o servidor que seria cargo comissionado, mas continuaria sendo servidor do mesmo jeito, né? Servidor público, ele é de caráter efetivo ou de caráter comissionado, né? A gente já viu isso, ninguém vai esquecer, ninguém esquece disso. Esse servidor público que estaria em caráter comissionado, mas ele teve que despesa para se mudar, para vir residir na nossa cidade, então essa ajuda de custo serviria para custear essa despesa, né? Bagagem, móveis, bens, né? Tudo que aquela família precisasse trazer para sua nova residência aqui, ia ser custeado pela prefeitura. É essa ajuda de custo que está se falando aqui no artigo 53. A família do. Aí, no caso, se houver um caso do servidor, essa mesma pessoa que veio para ser secretária aqui, viesse a falecer no exercício aqui do trabalho aqui. Aí a prefeitura ia agora custear as despesas da família para voltarem para sua cidade de origem, né? Tudo, a lei pensa todas as possibilidades para que o caso da necessidade de um servidor ter que se mudar para desenvolver seu trabalho, ele ter segurança de que vai ter apoio da gestão para custear as despesas de bagagem, de mudança, né? Para a sua família e para os seus bens, né? E caso ele viesse a falecer, o retorno da família para a sua cidade de origem, para o seu local de origem, é garantido também por essa ajuda de custo, né? Aí o artigo 54 diz que a ajuda de custo corresponderá a 4 meses de remuneração do servidor. Essa ajuda para o retorno para a instalação do servidor numa nova sede, num novo município, num novo local, né, de residência, é mais ou menos equivalente a 4 meses de remuneração que ele iria receber para ser custeado todas as despesas da sua vinda, da sua mudança, da sua família, tudo que for necessário, né? E caso houvesse o falecimento, aí dentro do prazo, é importante a gente destacar, dentro do prazo de 6 meses após o falecimento, o município teria que custear o retorno dessa família para a cidade de origem, né? Então, é assegurado que eles teriam esse custo de transporte, de mudança
garantido pelo município, né, por conta do falecimento. Artigo 55 diz: não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandado eletivo. Caso a gente tivesse um eleito aqui no nosso município, funcionário público, deputado estadual, e esse deputado estadual foi morar em Maceió para exercer o seu mandato. Terminou o mandato, ele não foi candidato, ou ele perdeu a eleição, ele retorna para o município de Lagoa da Canoa. Aí o município vai custear as despesas dele, porque ele vai voltar a morar aqui. Se é mandato eletivo, não tem essa ajuda de custo. Está bem claro aqui no artigo 55. Então, a questão pode jogar com a gente que um vereador, que um deputado, que um deputado federal, pode ser servidor e depois do mandato, que ele não foi candidato ou que ele perdeu a eleição, ele vai retornar com direito à ajuda de custo. A gente já sabe e vai guardar isso no nosso HDzinho, que caso essa mudança seja voltada, seja realizada em virtude dele ter encerrado o mandato eletivo, ele não tem direito à ajuda de custo, né, nessa ajuda de transporte, de mudança, né? Que é um direito que o funcionário que vá mudar de local de residência tem, e dentro da administração pública do nosso município, né? Ficou claro, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão da ajuda de custo? Vamos lá. O artigo 56, né? Quem cala consente, né? Então, se o silêncio está imperando, é porque estão entendendo. Pelo menos espero que seja. Quero ver quando eu estiver olhando nos olhinhos de vocês, se vocês vão estar tão silenciosos assim. E eu sei que aluno, mesmo distante, hoje nessa situação virtual, a gente sabe que o silêncio impera, mas quando tiverem tudo junto, aluno é aluno em qualquer canto do mundo. Eu sei como é que funciona. Eu já fui aluno e ainda sou. Então, eu sei que a gente não consegue deixar de bater papo na sala de aula também. Que faz parte da formação e da geração de conhecimento, né? Mas vamos lá. O artigo 56 diz: será concedido ajuda de custo àquele que, não sendo servidor do município, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Eu acabei de falar também, usando como exemplo, mas está previsto também para cargo comissionado, não é só o cargo efetivo, né? No afastamento previsto no inciso 1 do artigo 4º, a ajuda de custo será paga pelo o órgão cessionário quando cabível. No caso de, por exemplo, eu sou servidor do Estado e eu seja convidado pelo município de Giraldo Ponciano, Giraldo Ponciano não, um município mais distante, vamos colocar que eu fosse convidado pelo município de Água Branca, vamos logo para longe, de Água Branca, para exercer um cargo comissionado lá. Aí, vamos dizer que houve uma permuta. Eu fui requisitado pelo município de Água Branca e alguém de Água Branca que mora aqui na Canoa tenha sido requisitado para vir trabalhar aqui. Houve essa permuta. Aí a despesa do meu translado, a despesa da minha mudança, a despesa do meu deslocamento e da minha família não correria a custo da prefeitura, e sim do município que me requisitou, que seria Água Branca. É isso que no parágrafo único está colocando. Inciso 1 do artigo 4º, ele fala na questão de permuta, de cessão, de convênio, né? Convênio entre entes federados, né? Entre municípios, entre Estado e município, entre União e município, né? A gente sabe que há convênios e funcionários do Estado prestam serviço no município, como também funcionários do município prestam serviço na escola do Estado, né? É mais ou menos isso. Mas se fosse necessário haver uma mudança de cidade, essa despesa não correria pelos cofres do município, e sim daquele ente, daquele órgão que requisitou o funcionário, que requisitou essa permuta ou esse convênio, né? Artigo 57.
o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Quando é o prazo com relação a apresentar-se, né? Se é para posse e apresentar-se no local de trabalho, 30 dias. Se é se está se referindo a mudar a sede de o local de trabalho, mudar a sede, mudar de município, né? Mudar de município. E você, né, recebeu a notificação, você recebeu o aviso e o comunicado que você vai prestar serviço em outro município, em outro local. Vai precisar mudar. Se em 30 dias você não mudar, sem ter justificativas, lógico, se acontecer algum imprevisto, alguma situação que você não pôde fazer esse deslocamento e assumir o cargo na nova sede, né, durante esses 30 dias, não tem problema. Quando você quiser regularizar a situação, você vai. Agora, se você não justificar e apenas não aparecer, aí essa ajuda de custo que você tenha recebido, você vai ter que devolver. Você vai ter que devolver. É, e não tem conversa, né? Se não se apresentou, não houve a despesa que a ajuda de custo custeava, né? Que era o seu traslado, a sua mudança, a sua transferência de local de residência, você vai ter que devolver ao erário público o dinheiro que você recebeu. Simples assim. Diária, gente. Todo servidor público, quando está a serviço do município, seja numa conferência, seja em reuniões, seja em reuniões da Ondine, da GERE, da SEDUC, no Estado, ou seja, conferências da educação, da saúde, da cultura, da assistência, onde houver o deslocamento do servidor ou daquele grupo aí a pessoa pode dizer, mas, professor, caso de pessoas que fazem parte do conselho da merenda, do conselho da saúde, do conselho da criança, é, independente, a função de conselheiro, ela não é remunerada, mas você está prestando um serviço público de relevância. É um dos serviços públicos que não tem remuneração, mas é serviço público. E como você está se deslocando e vai ter despesa com translado, com comida, com hospedagem, o município vai custear as diárias para manter você enquanto você está a serviço do município, né? E não é só o regime jurídico da Lagoa da Canoa, todas as cidades possuem no seu regime jurídico, no seu estatuto do servidor público, essa mesma regra. Se houve o deslocamento com necessidade de translado, alimentação, às vezes hospedagem, né? Há necessidade daquele servidor, daquele colaborador, daquela pessoa que faz parte do conselho, do Fundeb, da merenda, da saúde, da assistência, o que for, qual for o conselho. Se ele está a serviço do município em uma conferência, participando, teve a necessidade de translado, de passagem, de alimentação, de hospedagem, ele vai receber, ele vai ter direito a receber diária, né? Então, diária é uma necessidade para o bem desenvolver do serviço público e para o servidor que vai trabalhar se deslocando da sua cidade, do seu local de trabalho, para representar o município numa conferência, num planejamento, numa reunião, que seja. Tendo esse translado, vai ter a necessidade desse servidor também ter o amparo da diária. Aí o artigo 58 nos diz: o servidor que se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional, isso é no Brasil, viu, gente? Não é só no estado, não. Pode ser para outro estado, pode ser até para outro país, desde que seja para um encontro ou para uma conferência que seja para discutir algo voltado à, à educação, à saúde, à segurança, o que for. Se for do município, vai ter direito a essa diária. Ele fará jus a passagens diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Aí tem uma lei específica regulando e dizendo a- até que distância
você vai receber a diária de acordo com aquela distância que você percorre, se vai ter hospedagem ou não, aí tem o valor, vai aumentando ou vai diminuindo, né? Mas você vai receber a diária pela sua locomoção naquela cidade, pelo seu translado, pela a sua alimentação, né? E se tiver hospedagem, também pela hospedagem. Aí, parágrafo primeiro diz: a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da cidade. Se não existe pernoite, você não recebe a diária inteira, né? Você só recebe inteira quando há hospedagem, né? Parágrafo segundo, nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus às diárias. Uma situação, o servidor que, né, no nosso município em si, o fiscal, ele só vai trabalhar dentro da cidade, né, que ele vai fiscalizar dentro da cidade. Mas no caso um exemplo da rede estadual, os fiscais de renda, o pessoal que trabalha na Secretaria da Fazenda, que eles fazem fiscalização no interior, que saem da capital e fazem tem uma tem uma rota pré-estabelecida de cidades que ele faz fiscalização. E o trabalho dele mensalmente é fazer esse translado por essas cidades. Ele vai ter direito à diária todo dia que ele sair para trabalhar? Não, não vai ter. Ele tem as vantagens lá e com certeza ele tem vantagens com relação à alimentação, mas diárias ele não vai receber. Que o carro que ele usa é um carro da instituição. E está lá previsto no trabalho dele, nas atribuições dele, que ele vai ter que viajar pelaquela quantidade de cidades prevista para fazer a fiscalização dele, né? Diferentemente do caso da gente aqui. O fiscal de obras do nosso município, ele vai trabalhar dentro do município. Ele não vai trabalhar em Arapiraca. Ele não vai fiscalizar em Giral. Ele não vai fiscalizar em Feira Grande, né? Mas se houvesse a necessidade, se tivesse um profissional que tivesse que fazer o seu trabalho, fazendo esse translado, saindo da cidade todo dia, aí ele não iria receber diária, né? Você observe no artigo 58 que ele diz: se afasta em caráter eventual ou transitório. Se é constante, ele faz parte das atribuições, ele faz parte das atribuições do cargo, você já era ciente de que iria ter necessidade de viajar, né? Você já era ciente que iria ter necessidade de viajar, né? Um exemplo de que recebe diária é os motoristas que viajam na questão da saúde, que levam o pessoal daqui que faz hemodiálise, por exemplo, ou que leva o pessoal para Maceió para fazer tratamento de saúde. Esse pessoal, esses motoristas, eles recebem diárias por fazer esse trabalho, entendeu? É uma necessidade de que eles vão trabalhar, mas eles precisam se alimentar, né? Eles estão lá com o carro próprio do município, mas eles precisam se alimentar. Não tem lógica, sentido, eles toda vez que forem trabalhar, eles gastarem dinheiro com alimentação porque eles estão a serviço em outras cidades, né? Aí faz parte do deslocamento provisório, em caráter eventual, né? Não é uma constância, não faz parte das atribuições dele. Aí alguém vai dizer, mas ele, quando fez o concurso de motorista, ele não sabia que ele ia viajar? Sim, mas se ele é motorista da saúde, ele sabe que ele vai ser motorista dentro das intermediações aqui. Por exemplo, o motorista de ambulância, ele deixa a pessoa no hospital, mas ele retorna para o local para a cidade, né? Para a sede do município, o local de trabalho dele. Para, se tiver outra ocorrência, levar e se locomover. Mesmo que ele vá em Maceió, levar alguém no HGE, ele não vai retornar. Quem fica é o paciente. O que ele vai e o que pode acontecer é dele ir um outro dia, um outro horário, buscar aquele paciente que está de alta, né? Que recebeu alta, mas ele não está ali onde ele vai passar o dia todo lá e vai precisar de diária. Não, aí faz parte do trabalho em si do motorista da saúde, né? Já o motorista da educação, o máximo que ele vai
vai acontecer é dele levar o pessoal para a faculdade, mas ele vai para a faculdade e geralmente retorna, né? E depois vai buscar no horário de retorno, né? Ele não vai ficar o dia todo lá preso, tá? E por isso a gente tem que analisar caso a caso. Pode ser que a questão conte uma historinha falando que esse funcionário vai ter direito de diária e a gente tem que entender. Se está falando que é uma coisa que fazia parte das atribuições dele, que ele tinha conhecimento, que o cargo dele iria exigir essa situação, aí ele não vai ter direito à diária, né? Ele só vai ter direito à diária se for a serviço e for uma coisa eventual ou transitória. Ele vai hoje, mas ele volta amanhã, ou ele volta daqui a 2 dias, mas ele não vai todo dia. Ele não vai passar, toda semana vai passar 3, 4 dias fora. Não é assim, né? É uma coisa transitória, ele tem direito à diária. Aí o artigo 59 diz, alguém vai perguntar alguma coisa? O servidor que tem direito à diária, eu não entendi direito. Qual? É da ambulância? É um motorista da ambulância? Não, é qualquer servidor que esteja a serviço do município. Mais um exemplo de servidor que faça esse tipo de coisa. Pode O ser alguém. servidor, o servidor que participa, por exemplo, tem as conferências municipais, tem as estaduais, tem as nacionais, Ah, né? sim. O servidor, vamos dizer, a equipe da CEMED participou da Conferência da Educação aqui, aí teve a equipe que foi para Maceió participar da Conferência Estadual, né? Em Maceió, ela foi na segunda e retornou na quarta-feira. Ou seja, teve 3 dias fora, né? 2 dias fora, segunda e terça, né? Retornando na quarta, 2 dias necessitando ter hospedagem. Aí esse servidor que participou dessa conferência, ele vai ter direito às diárias o auxílio para se alimentar, para se locomover e o auxílio para hospedagem, porque ele está representando o município a serviço do município, participando de algum evento, de alguma reunião, de alguma formação, de alguma capacitação. Então ele tem esse direito de receber esse auxílio, essas diárias, todo Entendi. servidor. Entendi. Agora, o motorista de ambulância não. Por que o motorista de ambulância não? Porque o motorista de ambulância, ele sabe que ele vai socorrer as pessoas. Ele pode socorrer para o hospital mais próximo, como também ele pode socorrer para Maceió, né? Ele pode socorrer para o regional, ele pode socorrer para a unidade de emergência, mas ele pode levar pacientes que, se for necessário, para o HGE, para Cururipe, para São Miguel, né? Para qualquer hospital do estado. Mas Entendi. ele vai e ele retorna. Uhum. Ele não vai ficar preso o dia todo, nem vai ter necessidade de pernoitar em Maceió, por exemplo, que foi levar alguém no HGE. Ele levou, entregou, o pessoal, o paciente deu entrada no hospital, vai ficar internado, o motorista volta para casa, volta para o seu local de trabalho, até encerrar o seu expediente. Aí, esse caso, ele não vai ter direito à diária. Entendi. Compreendeu, Luciano? E é por conta que eu entrei já com a explicação, você já estava explicando, aí eu não entendi a primeira Ah, parte. tranquilo, não esquente não, não esquente não. A gente está aqui para tirar dúvida mesmo. Aham. E aí, o artigo 59, ele nos diz, o servidor recebe as diárias. Um exemplo da conferência da educação que eu disse, que a equipe iria na segunda e iria voltar na quarta. Mas, de repente, a pessoa foi na segunda e voltou na segunda mesmo. Ela recebeu diária por 3 dias, mas ela foi na segunda e voltou na segunda mesmo. O que que acontece? Ela vai ter que devolver as 2 diárias que ela não compareceu ao evento que ela estava, que nasceu a diária, né? O evento que gerou a diária era 3 dias, segunda, terça, quarta. Se a pessoa foi na segunda, por qualquer motivo, a pessoa tenha retornado, o que que acontece com as diárias que ela recebeu? Ela tem que devolver. É o que está expresso aí no artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede
por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la. Na hipótese do servidor, parágrafo único, na hipótese do servidor retornar da sede em prazo menor do que foi previsto do seu afastamento, restituirá as diárias que ele que em excesso, no caso, né? Se ele era para passar segunda, terça e voltar na quarta à tarde, e ele voltou na segunda, terça e quarta, ele vai ter que devolver essas diárias em excesso que ele recebeu, né? Exatamente nesse prazo de 5 dias. Não, o artigo 59 ele é aquele servidor que teria esse compromisso segunda, terça e quarta, recebeu as diárias para ir, e na segunda ele não foi. Ele não chegou nem aí. Ele vai ter que devolver as 3 diárias em 5 dias. E caso ele tivesse ido na segunda, mas na segunda mesmo ele retornasse, ele iria devolver as 2 diárias. Em qual prazo? Ele terá 5 dias para devolver as diárias que recebeu e não foi cumprido o papel da diária. Qual é o papel da diária? O translado, a alimentação de uma viagem que ele iria representar o município a serviço do município, né? Aí não fez, devolve, tem que devolver. Indenização do transporte é o famoso difícil acesso, né? O pessoal que trabalha no interior e tem que se deslocar da sua casa, às vezes com transporte seu ou até mesmo alugando um mototáxi, né? Ele tem direito a essa indenização do transporte, que é o chamado difícil acesso aqui, que a gente conhece por difícil acesso, né? Aí o artigo 60 diz que conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesa com a utilização de meio de transporte próprio ou de terceiro para a execução de serviços externos por força das atribuições do próprio cargo, né? Conforme dispuser regulamento. Após comprovação das despesas, o servidor será ressarcido no prazo de 5 dias úteis e tal. Hoje não tem nem essa questão da comprovação de despesa. Na sua lotação, se você trabalha na escola da Antunica, por exemplo, a Presidente Médici, e você se desloca daqui todo mês, essa indenização do transporte vai estar lá acrescido no seu salário, a título de difícil acesso, chama-se, né? A indenização do transporte, de difícil acesso. Você teve uma despesa que fez você se locomover para poder desempenhar o seu papel lá na escola, você vai ter o que a gente chama de difícil acesso. Oxe, aqui, né? Parou aqui. Então, ficou claro, gente, essa questão da indenização do transporte? Difícil. Eu acho que o pessoal efetivo recebe, não sei os contratados, Clédia, não sei os contratados, mas os efetivos que trabalham fora, eles recebem esse difícil acesso. Já entra no salário deles com a indenização do transporte por difícil acesso. Gratificações adicionais, né? Nós temos sete gratificações que a gente precisa lembrar de cada uma delas e aquela que a gente não lembrar, mas a gente tem que entender a ideia, compreender o que representa essa gratificação, né? No artigo 61 diz, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações adicionais. A primeira é exercer o cargo de confiança, comissão, chefia, assessoramento, tem a gratificação pelo exercício. O diretor da escola, ele tem gratificação por exercício. O coordenador da escola também tem gratificação por exercício. O diretor do PSF tem gratificação por exercício. O diretor do CREAS, do CRAS, também tem gratificações. Eles recebem gratificações pelo exercício, pelo desempenho da função de confiança, de chefia, de assessoramento. Gratificação natalina, essa ninguém vai esquecer e vai errar se cair alguma questão. É
o famoso 13º salário, né? Gratificação natalina é o 13º salário, né? Adicional pelo exercício da atividade salubre ou perigosa, segurança pública, saúde, né? Pessoal que trabalha com limpeza pública, né? São funções insalubres ou perigosas, né? A segurança pública é uma situação perigosa. O pessoal que trabalha na saúde e lida com as pessoas em tratamento, as pessoas em situação de enfrentamento em problemas de saúde, está lidando com vírus, está lidando com bactérias, está lidando com risco, né? É uma situação também insalubre e perigosa também, né? Então, essas gratificações, esse adicional, se você está na situação, você está exercendo a função, você vai ter direito a receber esse adicional. Professor, eu sou guarda municipal, eu tanto é perigoso como também é insalubre. E eu vou receber as duas? Não, recebe uma. Ou insalubre ou perigosa. Eu sou agente de saúde e tenho a situação, lido com situação de risco e também de questão de saúde. Eu vou receber as duas? Não. Você só vai receber uma. Ou você recebe a periculosidade ou você recebe a insalubridade. Você não pode receber as duas. O próprio regime jurídico, mais à frente, já corta essa possibilidade. Incorpora ao salário essa gratificação, esse adicional de insalubridade e de periculosidade? Não incorpora o salário. Você deixou daquela função, você foi readaptado. A diferença é só a questão da especificidade do tipo de serviço. Por exemplo, o gari, ele trabalha numa situação insalubre. Não é perigosa, né? Ele não está correndo risco de alguém chegar e matar ele, por exemplo. Mas ele corre o risco na questão da saúde, por estar lidando com dejetos, né? Com o lixo. O pessoal que trabalha no pronto atendimento, né? Na emergência. O pessoal que trabalha no pronto atendimento, ele está trabalhando, ele tem a necessidade de ter o risco de questão de você estar lidando com pacientes que chegam doentes e tal, o risco de você se contaminar é grande, mas também não é perigoso. Já o pessoal da segurança pública, ele tem o risco, tem o perigo, né? Tem um perigo. Qual foi? Alguém perguntou outra coisa? Serviçal da educação recebe? Não. Serviçal da educação não recebe, não. Por insalubridade, não. Nem periculosidade. Né? Mas a diferença é a função, o cargo, né? O risco, ou você tem a saúde ou a segurança. Aí chama, se é perigoso. E quem trabalha com radiação tanto é insalubre como é perigoso. Você ficar exposto à radiação além do limite aceitável, você é perigoso e grande, né? É um perigo e grande de você adoecer e de você sofrer até consequências da radiação, né? Porque a saúde tem perfuro cortantes e os lixos contaminados. Exatamente. Tem o perigo da questão de lidar com material contaminado, tem o perigo da questão do bisturi, da agulha, né? Aí tem essas diferenças. Tem cargos que tem os dois, tem cargos que só tem um, mas mesmo que tenha os dois, ele só vai poder receber um, ele não pode receber os dois adicionais. Ou recebe de insalubridade ou recebe de periculosidade. Os dois não. O próprio regime jurídico daqui mais à frente ele já fala especificando isso. A questão de serviço extraordinário, gente, serviço extraordinário é eventualidades, algo que saia da curva, tragédias, acidentes ambientais, né? Que você, do nada, você tem que trabalhar para. Um exemplo que a gente lembra para pouco tempo, né? Em 2021, a gente teve um excesso de chuvas fora do comum.
né? E acabou com estrada, né? Aí o que que aconteceu? Em regime extraordinário, o pessoal tava fazendo estrada, tentando amenizar os estragos da chuva, né? Constante, né? O tempo melhorava um pouquinho, o pessoal tentava fazer esse serviço. Foi um período extraordinário. Aí teve a situação em Antunica, que derrubou alguns banheiros, algumas partes de casa de tanta água. É uma situação extraordinária, né? Foi algo excepcional, né? Que teve que ter uma mão de obra específica para auxiliar naquela situação. Essas pessoas, esse serviço, quem prestou esse serviço tem direito a esse adicional daquele período. Adicional noturno é aquele servidor que trabalha entre 10 da noite e 5 da manhã. Adicional noturno só recebe o servidor que trabalha entre 10 da noite e 5 da manhã. Aquele servidor que trabalha de 7 às 10 ou de 5 às 10 da noite, ele não tem o direito a receber adicional noturno. Só aquele que trabalha entre 10 da noite e 5 da manhã do dia seguinte é que ele tem direito a adicional noturno. A gente tem que diferenciar. E às vezes as pessoas acham que por trabalhar à noite tem direito a adicional noturno. Não, é só aquele que vira à noite. É o pessoal da saúde, é o pessoal da segurança, né? Os vigias de prédios públicos, vigia da escola, né? Do PSF, o vigia do CREAS, do CRAS, todos esses profissionais, eles têm direito a adicional noturno, mas não aquele profissional que trabalha até 10 horas da noite, né? Que mais ou menos, o pessoal que trabalha no EJA à noite, né? Eles trabalham até 10 horas. Esse pessoal tem direito a adicional noturno? Não. Adicional de férias, né? Essa questão famosa férias, um terço de férias, as pessoas costumam falar, né? Usar a expressão um terço de férias é o adicional de férias. Outros adicionais relativos à natureza de trabalhos, aí tem que ter uma especificidade e tem cada cargo que tem uma natureza de trabalho é, fora da realidade ou algo esporádico, aí se tem que se criar uma lei e um regulamento, né, falando qual é o cargo e qual seria esses adicionais, né? Mas basicamente esses 6 anteriores a gente tem que ter uma ideia, né? E o último é outros relativo ao local de trabalho ou natureza, né? Pode perguntar, Luciana. Boa noite. Boa Orlando, me noite. tira uma dúvida. Um funcionário que já trabalha há muito tempo no mesmo serviço e recebe insalubridade, pode modificar de uma gestão para outra, só receber porque a gestão quer e na outra não querer, ou quando ele já recebe um período, ele tem que receber em todos na mesma função, em toda a gestão. Se ele tiver na mesma função, ele tem direito de receber e tá no regime jurídico, ele não pode ser, não pode é, deixar de receber, se ele tiver na mesma função. Agora, E, se mudar a função dele e ele está numa situação onde ele não está mais numa situação insalubre ou de perigo, aí ele não, ele deixa de receber. e Tem que quando ver. se aposenta, no caso, com esse adicional da Não, insalubridade, não. Só enquanto está trabalhando. Tirou férias, não tem insalubridade. Uma gestante, por exemplo, no período de gravidez, ela já é afastada do serviço insalubre, né? Ou do serviço perigoso, e aí ela já deixa de receber o adicional. Passou a licença, retornou ao serviço, aí volta a receber. Aposentou, não recebe insalubridade. Não é adicionado à aposentadoria. Não junta ao vencimento, não. Valeu. Essa dúvida talvez tenha tirado a dúvida de várias outras pessoas, né? Que também essa situação. Já o adicional noturno em si também ele não junta não.
você deixou de trabalhar no noturno, deixou de virar à noite, deixou de trabalhar de 10 a 5 da manhã, você não recebe mais adicional. Você não vai receber adicional, né? Só recebe esses adicionais se estiverem em pleno exercício, em efetivo exercício, né? Gratificação por função de direção. Agora vamos analisar uma por uma, né? Artigo 62 diz: ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devido uma gratificação pelo exercício. Os percentuais dessa gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir do limite estabelecido, né? É a remuneração do chefe executivo, né? Não pode, lembrando que não pode, mesmo com gratificações, não pode exercer, não pode ser superior, o salário de ninguém pode ser superior ao salário do chefe executivo do nosso município, né? Mesmo com gratificações. Então, vai ter o regulamento e vai ter a regra de quanto é a gratificação por direção, quanto é a gratificação por coordenação, quanto é a gratificação por, por assessoramento, né? Vai ter uma definição, mas que todos que trabalham com cargos comissionados, cargo de direção, chefia, assessoramento, vão ter direito a essa gratificação. A gratificação prevista nesse artigo não se incorpora à remuneração do servidor. Terminou o diretor, deixou de ser diretor, voltou a ser professor, ele continua recebendo? O diretor se aposentou, ele continua recebendo essa gratificação? Não o incorpora, não o incorpora. É só enquanto ele estiver exercendo a função. A mesma coisa é o adicional de insalubridade. Não incorpora, parou, saiu do risco, não está mais em risco, volta a remuneração sem receber esse adicional. A lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão, que trata o parágrafo 1º do artigo 8º, né? Questão do cargo comissionado, tem uma lei específica falando de cada cargo, qual a atribuição, qual a remuneração, né? Vai estar especificando numa lei que seja específica para tratar desse assunto. Gratificação natalina é o famoso 13º, né? Ela corresponde a 1/12 da remuneração do servidor que se fizer jus no mês de dezembro, por mês que ele tenha trabalhado no ano. Se ele trabalhou os 12 meses, ele vai ter um salário, mais uma remuneração, né? O 13º salário. Se ele, por exemplo, vamos usar o nosso exemplo aqui, que todo mundo já vá se preparando para gastar o seu 13º de 2024, mas vamos lá, o nosso concurso vai ser em janeiro. Com fé em Deus, a minha previsão vai estar correta e o nosso concurso vai ser em janeiro. Nós vamos passar pela prova, vai ter o período de resultado, vai ter o período de nomeação, vai ter o período de posse, vai ter o período da gente entrar em exercício. Vamos colocar que a gente entrou em exercício no mês de abril, no dia 17 de abril. Olha, já pensou se for dia 17 mesmo, eu já estou aqui num prenúncio do dia da posse não, do entrar em exercício, de botar a mão na massa, né? Dia 17 de abril. Aí, o que acontece? Vai contar daquele dia até dezembro, quantos 1/12 a gente vai ter. Lembrando, parágrafo único diz aqui, olha, fração igual ou superior a 15 dias vai ser considerada um mês integral. Então, se a gente entrou dia 17 de abril, já não vai ser considerado abril, né? Porque a gente não vai trabalhar 15 dias ou mais de 15 dias, né? De 17 para 30, abril é 30, né? Abril acho que é 30. A gente vai ter trabalhado 13 dias, né? Então, abril não conta. Vai contar de quando? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente vai ter maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 partes do salário.
o salário cheio vai ser dividido por 8 e a gente vai receber o 13º. O primeiro 13º da gente vai ser quebrado. Vai ser uma parte dele. Porque a remuneração do 13º é exatamente uma parte do mês trabalhado. Se a gente trabalhou os 12 meses, a gente recebe o salário do 13º integral. Se a gente vai entrar em abril, a gente vai receber 8 partes do salário. Ficou claro essa questão, que isso é importante, que pode se contar uma historinha, e aí a gente tem que observar. Um exemplo que eu citei, dia 17, não dá os 15 dias no primeiro mês, né? Então, a gente tem que se ligar nesse detalhezinho que pode uma historinha querer nos tirar de tempo e nos fazer perder uma questão, né? Então, a gente sabe que a gratificação natalina, o 13º salário, é uma parte por mês trabalhado, 1/12 por mês trabalhado. Trabalhou um mês, vamos lá, entrou em novembro, só vai ter novembro e dezembro, vai ter 2 partes. Entrou em dezembro, trabalhou mais de 15 dias, só vai ter aquela parte do salário. Entrou em janeiro, trabalhou os 12 meses, vai ter o 13º em si. Mas se acalmem, não comecem a chorar porque não vai receber o primeiro 10º inteiro, porque os demais, até a aposentadoria, vai ser integral, vai ser inteirinho como deve ser, sem problema nenhum, né, gente? A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro, né? Sempre. Apesar que aqui no nosso município tem uma legislação que o efetivo recebe no mês de aniversário, né? Pode isso? Pode, gente, pode. A legislação é uma legislação ordinária, uma legislação complementar, ela definiu que o mês de aniversário é o mês de pagamento do 13º dos servidores, né? Daquele mês, completou ano, recebe o 13º. O governo do estado, em 2007, 2008, governo ainda do Ronaldo Lessa. Não, não, 2007 não, 2004, 2005, governo do Ronaldo Lessa, o 13º salário era recebido junto do mês de aniversário dos servidores. Theo Vilela entrou e mudou, né, voltou a ser pago em dezembro, e agora o Paulo Dantas anunciou, agora mês passado, de que no próximo ano o 13º salário vai ser pago no mês de aniversário de todos os servidores do Estado. E alguns municípios também fazem isso, estão utilizando essa prerrogativa de dar uma bonificação no mês do aniversário do servidor, né? Não, não deixa de ser um parabéns, né? Um benefício a mais para o servidor no mês do seu aniversário, né? Então, o nosso município em si, aí tem essa questão, aí o pessoal, pode surgir uma dúvida aí, pode estar aí na cabecinha de vocês. Professor, eu completo o ano em fevereiro e eu assumi em abril, como o exemplo do senhor. Nesse caso, eu não vou receber o 13º naquele ano, não. Aí é uma exceção. Aí você não recebeu em fevereiro, mas você vai receber em dezembro as partes dos meses trabalhados. Já em fevereiro do ano seguinte, no seu aniversário, você vai estar lá recebendo a bolada daquele tamanhão lá do seu salário adicional na gratificação natalina do 13º salário, né? Você vai receber em dezembro proporcional às 8 partes, né? No exemplo que eu citei, e em fevereiro recebe integralzinho o seu saláriozinho 13º, né? E não se acanhem, não, de mesmo, lógico, vocês vão fazer o churrasco e vão convidar os professores, tenho certeza disso, mas se for comemorar também, receber o primeiro 13º integral no ano seguinte, pode chamar que eu vou também, não tem problema nenhum. Não, Pedro Osvaldo, a gente não tem frescura e nem tem timidez não para isso não.
Ai, ai, vamos lá, vamos rir um pouquinho que é bom também. Aí nós temos o artigo 65. O servidor exonerado tem direito a receber gratificação natalina. Vamos lá, vamos colocar um. O servidor exonerado, ele pode ser exonerado por uma situação, por duas situações, né? A pedido, o servidor não quer mais ser servidor daquele município, não quer mais desenvolver aquele trabalho, ele pede exoneração. Ninguém é obrigado a permanecer trabalhando se não quer, né? Ele recebeu, ele pediu exoneração no mês de agosto. No mês de agosto. No mês de agosto, o servidor pediu a exoneração, no mês de agosto. Ele trabalhou 8 meses, né? Quando ele pede a exoneração, aí ele não vai receber setembro, não vai receber outubro, não vai receber novembro, não vai receber dezembro. Aí ele vai ter direito a 13º? Vai. Ele vai receber 8 partes. Professor, mas vamos dizer que o servidor pediu a exoneração em agosto, mas ele fazia aniversário em março e tinha recebido integral em março o 13º. O que vai acontecer? Ele vai devolver 4 partes. 4 partes do salário ele vai devolver. Ele vai ter que devolver, quando for oficializar a exoneração dele, vai estar lá constando que ele tem o débito de 4 partes do 13º que ele deixou de, de, que ele recebeu e que ele deixou de ter direito quando ele pediu a exoneração. Entendeu? Compreendeu, gente, esse exemplo? Vocês estão entendendo que mesmo se o servidor for exonerado, ele vai ter direito a receber o 13º, e se ele já tiver recebido, ele também vai ter que devolver o excedente, né? Isso é o que o artigo 65 está nos dizendo. Ó. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício calculada sobre a remuneração do mês da exoneração, né? Até o mês da exoneração. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Por exemplo, a gratificação natalina não você não pode pegar, por exemplo, o contra-cheque do 13º e fazer uma consignação, porque o contra-cheque do 13º está lá integral, a sua margem está lá inteirinha, né? Não pode, não vale. E no contra-cheque do 13º nem margem tem, para você ter uma ideia, para não correr o risco de, na pressa, por exemplo, o banco, o servidor do banco ou da instituição financeira não perceber que se trata da gratificação natalina, né, o contra-cheque, e fazer uma consignação que você não pode, que você não tem margem, é um exemplo, né? Para vocês terem uma ideia, né? Então, a gratificação natalina não é considerada para cálculo de vantagem nenhuma, né? Ela é apenas o 13º salário que você tem direito ao trabalhar o ano inteiro, né, no serviço público e qualquer serviço, né, que seja carteira assinada, na iniciativa privada, você tem direito a 13º salário. Agora vamos falar Pode falar, Luciano. Sim. Mas se a pessoa for demitida por justa causa, tem direito também? Aí, no caso, processo administrativo, né? Processo administrativo, você acabou respondendo e você foi demitido. Você foi demitido em agosto. Vamos usar o agosto, né? Então, você vai ter 8 partes de direito de receber o 13º. Acontece o mesmo com as férias. Só que as férias não é uma parte, né? Você trabalhou o ano todo, aí, por exemplo, nós vamos receber as primeiras férias, no mesmo exemplo lá de abril, da gente tomar posse e entrar em exercício em abril, né? Naquele exemplo, 17 de abril. Nossas primeiras férias recebidas, a remuneração vai entrar depois que a gente completar um ano de serviço público, né? De tirar as férias, o professor, ele vai ser obrigado a tirar as férias, porque o professor não escolhe férias, né? O professor, ele não escolhe o mês que vai tirar as férias. As férias são em janeiro, né? Dezembro, janeiro, né? Geralmente,
40 e poucos dias, né? Entre dezembro e janeiro, essas férias. O professor que assumir agora no concurso, no dia 17 de abril, ele vai receber primeiro terço de férias quando fizer 17 de abril do ano seguinte. Para receber férias, qual é a condição para receber férias? 1 ano de efetivo trabalho. 1 ano de efetivo trabalho. Ele vai ter tirado as férias dele, o professor, no período que todos os professores estão de férias, né? Vocês estão compreendendo esse exemplo com relação às férias? O que eu quero falar? Exatamente porque para receber o primeiro ano que você trabalhar inteiro, é que você recebe as férias. O 13º não, é diferente, né? O 13º você recebe as partes, né? Trabalhou 8 meses, você recebe 8 partes do salário. Né? Trabalhou 10 meses, você recebe 10 partes do salário. Se você foi exonerado ou foi demitido, né? Ou a pedido, ou por justa causa, tal, o que for. Nos exemplos, o 13º você vai receber partes até onde você trabalhou. Já as férias, se você já tem mais de 1 ano de trabalho e tem direito às férias, você recebe as férias, o terço integral, se você ainda não recebeu. Você vai receber as férias referente àquele ano. No exemplo daquele servidor que foi exonerado em agosto, e só recebeu 8 partes do 13º, mas ele também tem, se ele não recebeu as férias ainda, se ele ainda não tinha tirado as férias naquele ano, e ele tem o direito, ele vai receber o terço das férias integral. Diferente do 13º, né? 13º é uma parte do salário que você recebe. Trabalhou 8 meses, recebe 8 partes. Já as férias tem direito e não tirou as férias, não recebeu o adicional de férias, você vai receber junto do 13º e tudo, você recebe o adicional de férias também, né? Compreendido, gente? Agora vamos falar da preciosidade aí, da insalubridade e da periculosidade, né? Vamos ver se a gente consegue entender as diferenças e vai observar que você, quando você tem direito que você tem a situação dos dois, não, é um terço só, Mayara. As férias é um terço, você não recebe outro salário, não, é só um terço. É o salário dividido por 3. O artigo 67 diz: os servidores que trabalham com habitualidade em atividades ou operações insalubres que fazem jus a um adicional, respectivamente de 10%, 20% e 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, segundo se classifica em grau mínimo, médio ou máximo. Quem é que regulamenta isso? O Ministério do Trabalho tem uma relação de cargos que são considerados insalubres. E tem o percentual, o que é considerado mínimo, o que é considerado médio, o que é considerado máximo. Aí é de acordo com essa tabela do Ministério do Trabalho que é definido o valor de 30%, de 20% e de 10%. Dúvidas sobre isso? Artigo 68. Os servidores que trabalham em contato permanente com substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivas, radioativas ou de risco de vida fazem jus a um adicional de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo. Aí olha a diferença, aí uma diferença entre insalubridade e periculosidade. Quais são o trabalho em si? Substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivas, radioativas ou de risco à vida. Aí tem 30, 20 e 10? Não, é 30. O periculosidade, o máximo é 30. O máximo não, não tem mínimo, né? O mínimo é 30. Só tem 30% a mais do salário. A gente já encontra uma diferença entre insalubridade e periculosidade, né? Enquanto a insalubridade tem mínimo, médio e máximo, 30, 20 e 10, na periculosidade é 30. Então, o pessoal que trabalha
com raio-x. O adicional de periculosidade dele é 30. É insalubre a situação? É. Possivelmente, raio-x vai ser na faixa máxima na planilha, lá na relação do Ministério do Trabalho. Deve ser. Possivelmente. Por que eu digo possivelmente? Porque o raio-x, quem trabalha com raio-x, ele tem, por exemplo, direito a 2 férias no ano. Ele recebe o texto de férias, ele recebe uma vez, mas ele tem direito a tirar 2 vezes 20 dias de trabalho. E tem direito também de 6 em 6 meses de fazer uma bateria de exames custeados pelo município, para acompanhar a exposição dele à radioatividade, né? Ver se não está atingindo, ele não está tendo algum problema de saúde devido a isso. Aí, por essa razão, mais à frente tem falando sobre isso no nosso regime jurídico também. Mas por essa razão, deve ser 30% lá na insalubridade para quem trabalha com radiação. Mas se fosse menos, logicamente a pessoa ia optar pela periculosidade, né? Tá, é juiz aos dois. Mas aí tem que optar por um, vai optar pelo maior, né? Pelos 30%. Mas essa questão de salubre. Quem regula essa. Baixa essa televisão, por favor. Quem regula essa questão de quais as profissões são insalubres e qual é o percentual mínimo, médio ou máximo de insalubridade, de risco, é o Ministério do Trabalho. E a questão da periculosidade, olhe, é em que você está trabalhando. Substâncias tóxicas, inflamáveis, explosivas, radioativas, já é periculosidade. E risco à vida, né? Na questão da segurança pública, é risco à vida, né? Que os profissionais da segurança pública estão sujeitos, né? Então, esse da periculosidade já tem um percentual fixo, é 30%, nem menos nem mais. Já a insalubridade, ela pode ser mínima 10 e no máximo 30, e a mediana 20. Aí, artigo 69, as atividades insalubres. Às vezes eu falo a coisa antecipada, né? No artigo 69 já tá aí a definição, né? As atividades insalubres ou perigosas serão as constantes no quadro emanado pelo Ministério do Trabalho. Aí, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles. Um deles. Não pode ficar com os dois, como eu já havia adiantado anteriormente, né? Não pode ficar com os dois. Vamos lá, próximo slide. Às vezes eu coloco as questões tão longe que, aí tem um monte de questões seguidas. Hein? Eu deveria ter organizado isso mais. Eu vou organizar isso para facilitar, porque a gente às vezes fala, e quando for responder uma questão, a gente nem lembra o que é que estava falando, né, anteriormente. Mas vamos lá. Ainda sobre insalubridade e periculosidade, o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições do risco. Deixou de trabalhar naquela função, mudou de função, foi readaptado em outra. Houve necessidade de se afastar da situação insalubre por gravidez, por um problema de saúde, deixou de receber o adicional. Como eu já havia falado anteriormente, né? Artigo 70, haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo único, a questão da gestante ou lactante que eu havia falado, né? Servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo as suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Foi afastada, continua recebendo? Não recebe. Não recebe o adicional. Né? É uma questão de afastamento por segurança da gravidez da criança, né?
mas não vai receber o adicional enquanto estiver afastada. Artigo 71. Na concessão dos adicionais de atividades insalubres e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica, que é esta legislação do Ministério do Trabalho, né? O afastamento por qualquer tipo de licença ou por férias implica na suspensão do pagamento da gratificação. Se no período de férias também não recebe não o adicional. A pessoa que trabalha com a radiação tem direito a 2 férias, 2 vezes no ano, de 20 dias, salvo me engano, mas daqui a pouco a gente reforça, relembra. Ele vai receber a remuneração uma vez só. O terço de férias vai receber uma vez. Mas nas 2 vezes que ele estiver afastado, ele não recebe o adicional por periculosidade nem por insalubridade. Não recebe. Tá de férias, não tem direito ao adicional. Os locais, artigo 72, os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação. Parágrafo único. Os servidores que se referem neste artigo serão submetidos a exames a cada 6 meses, né? A cada 6 meses, o servidor que trabalha com radiação é submetido a exames. Aí é lasca, né? Porque aí, além de demorar tanto para chegar uma questão. Ah, mas essa questão a gente resolveu na aula passada, não foi, gente? Você resolveu que estava demorando chegar as questões, né? A gente acabou resolvendo essas questões, não foi isso? Me relembre aí a Cuca. Acho que ficou na 10ª questão, já ia tirar aqui para apagar. Vamos responder novamente, deixa eu apagar a resposta aqui e a gente responde novamente. Tem problema nenhum, né? A gente responder novamente, mas só deixa eu tirar a resposta, né? Para também responder já com a resposta não tem nem graça, né? Vamos lá. Aqui a 7ª questão é sobre o princípio da legalidade. Ele está fazendo um questionamento sobre o princípio da legalidade. Só relembrando, o princípio da legalidade diz que a cidadão, ele faz tudo aquilo que queira, desde que não tenha uma lei proibindo, né? Já a administração pública, ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei, né? Aí a gente tem aí algumas alternativas. O interesse coletivo está acima do interesse particular, dependendo da situação, sim, né? Se o interesse coletivo for prejudicar um interesse particular, mas o coletivo sobressai sobre o particular, sobressai. Na questão de desapropriação, né? Vai precisar construir uma obra pública importante para a comunidade e o terreno adequado é um terreno que é privado e houver a necessidade de desapropriar, vai ser desapropriado e vai ser utilizado. Então, o interesse coletivo está sempre acima do interesse particular, né? A letra B, aplicação de penalidades se a relação entre a administração pública e o particular for de natureza contratual. Quando é a relação contratual? Serviços, contratação de obras, serviços, aquisição de equipamentos, de alimentos. Um exemplo, uma licitação para a merenda. A empresa vencedora, ela tem um contrato a respeitar. A prefeitura tem um contrato, esse mesmo contrato é para também ela respeitar. O fornecedor
tem a obrigação de fornecer o alimento previsto, que foi o vencedor na licitação, naquela qualidade prevista, naquela qualidade vencedora, né, na licitação, como o município tem a obrigação de efetuar o pagamento do serviço, do equipamento, do alimento fornecido, né? Isso é fato, né? Então, a relação entre particular e administração pública, quando ela é contratual, ela tem, dos dois lados, penalidade. Tanto pode o município sofrer penalidade se não cumprir com o seu pagamento, com a sua obrigação, como a empresa, a fornecedora, pode sofrer penalidade se não cumprir com o contrato, né? Então, isso é verdade. Letra B diz isso exatamente e é correto. Aplicações de restrições ao direito de propriedade, ainda que previstas em lei, sim. Situação de calamidade pública, situação de emergência e um local, uma casa, precisa é o local mais apropriado para ser montado um hospital de campana para tratar, para cuidar de primeiros socorros numa situação de acidente, numa situação de calamidade pública. Vai ser usado, vai ser utilizado aquele terreno? Vai. Independente de ter dono ou não, vai ser utilizado. Depois, o dono vai ser ressarcido se houver algum prejuízo em si. Mas o fato dele ser dono do terreno não vai, não vai afastar a administração pública de resolver o problema, né? Então, a administração pública, sim, vai ter o direito, tem base legal para invadir o local, utilizar e depois ressarcir, se for o caso. Correção de ilegalidade de ofício ou mediante provocação cometida por servidor no exercício das suas funções. Um administrador, um responsável por um setor, um chefe do órgão, se ele percebe uma ilegalidade cometida pelos seus subordinados, ele imediatamente tem que corrigir aquela ilegalidade. Se ele recebe uma denúncia e ao verificar, ele constata que houve a ilegalidade, foi cometida o erro, ele tem que corrigir, ele tem que consertar, né? É legal, é lei, está na lei. Se ele não cumprir com essa obrigação, ele está sendo omisso. Se mais à frente aquele erro gerar um processo administrativo, ele também vai responder. Então, assumir um cargo e viu uma coisa errada, corrija. Não adianta, é obrigação sua, está previsto na lei. Então, só pode ser letra E, como todo mundo já acertou, e exatamente é a letra E, e está claro, né? A aplicação de penalidades que não estão previstas em lei. Como é possível fazer isso? Não é possível. Qualquer penalidade só pode ser aplicada se tiver uma lei regulamentando. Uma multa de trânsito tem que ter no Código de Trânsito aquele artigo, aquela regulamentação para ser aplicada. Uma multa, né, na questão urbana, na construção civil, ela só pode ser aplicada se houver uma regulamentação. Alguém só pode ser condenado, preso, se houver um crime, né, for considerado um crime, um fato típico, né, que é chamado na linguagem do direito, o fato típico previsto no Código Penal. Se não houver no Código Penal previsão para o crime, não existe crime. Ninguém pode ser condenado por algo que não é considerado crime, né? Por exemplo, qualquer pessoa pode usar a roupa de qualquer cor que queira. Uma pessoa pode ser processada, pode ser penalizada porque só usa preto. Não existe lei que proíba de usar preto. Não existe crime em usar preto. Então, não pode ser penalizado, né? Então, a gente, pelo princípio da legalidade, só pode ser aplicada alguma penalidade se tiver lei regulamentando essa conduta. Se não, não pode. E aqui nós temos ainda sobre a questão. Isso aí é sobre ainda os princípios, né? Os princípios fundamentais.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele contou uma historinha. Tem a ver, portanto, com o consumo adequado dos insumos utilizados em determinado processo. Cumpre ressaltar que a introdução desse princípio no ordenamento jurídico corroborou para flexibilizar o Instituto da Estabilidade, ou seja, a partir de sua introdução é possível exonerar o mal servidor em virtude de desempenho insuficiente, avaliado anualmente. O texto acima corresponde a qual princípio? Que é citado na Constituição, no regime jurídico também, né? Ele está se referindo, gente, àquele princípio que foi instituído e que flexibilizou o Instituto da Estabilidade. É aquele que é mensurado na avaliação do desempenho, né? Qual é esse princípio? Quem é que lembra qual é o princípio que tem a ver com o consumo adequado, com o uso do recurso, né? Com a utilização mais correta, né? Luciana está corretíssima. Eficiência. É pela eficiência que nós todos somos avaliados. Todos os servidores públicos são avaliados anualmente. E essa avaliação vai ser ampliada. É uma avaliação que já estão testando em alguns lugares, que é chamada avaliação 360 graus, onde todo mundo envolvido no processo do seu serviço, do seu cargo, da sua função pública, vai participar da sua avaliação também. Vai. Agora, na reforma administrativa que está andando no Congresso, existe essa previsão de ser ampliado a questão da avaliação, para que você seja avaliado, todo mundo que você atende avalie, todo mundo que trabalhe com você avalie o seu trabalho, como também a população em geral, né? E aí o servidor público vai ter, porque na realidade isso tudo ocorre e é gerado por conta daqueles profissionais que assumem o cargo público e depois não querem trabalhar, não querem desenvolver o seu trabalho. E aí prejudica todo mundo, porque aí o mau servidor também vai ocasionar pressão e avaliação para o bom servidor, né? Isso aí faz parte do processo e estão querendo ampliar essa questão da avaliação justamente para isso, para buscar retirar da administração aquele mau servidor e premiar também o bom servidor, que junto com isso também há uma discussão de ter aqueles que tenham avaliações positivas, como na iniciativa privada, aos destaques, né? Funcionário do mês, não é? Não tem os destaques na iniciativa privada, querem instituir uma regulamentação para que os bons profissionais, os bons servidores sejam premiados, bonificados, recebam alguns benefícios, alguns adicionais e alguns recursos, como também, como na iniciativa privada, a possibilidade de ser custeado, como é custeado na iniciativa privada, os profissionais que atingem as metas e tal, recebem viagens com a família, né? Também querem incluir isso nessa situação da reforma administrativa. Não sei se vai passar, né? Mas estão discutindo isso também, que seria uma vantagem, né? O bom profissional ser premiado, né? Aquele bom servidor ser premiado, né? Ganhar uma viagem para Disney. Já pensou, ó? O servidor público ganhar uma viagem para Disney? Vamos, menos, né? Menos. Pelo menos para Beto Carreiro aqui no Espírito Santo, né? É mais perto. E aqui, ainda sobre o princípio da eficiência, aqui, olha, essa nona questão, ele fala sobre o princípio da eficiência. Analisem essas 5 alternativas e me digam é a lição para a gente ir para o intervalo. A gente responde essa e responde a outra, para a gente parar para o intervalo.
Luciene já cravou, já. Ô, Nando, tem questão que eu decorei. Ah, então vou mudar os nomes, né, para você ver se você vai decorar. Pode mudar. Eu acho que eu não vou esquecer, não. Só vou demorar lento. Mas o bom é entender a ideia, né? A ideia que é o que vai nos facilitar, né? Muda-se os termos, Verdade. mas a gente compreende a ideia. Eu só demoro lendo um pouquinho, mas Vamos lá. Já responderam já duas, três pessoas. Vamos lá, analisando, né? No item A diz, Marcos tinha o prazo de 30 dias para concluir uma tarefa que sua chefia direta o havia incumbido e conseguiu atender ao prazo, finalizando com sucesso dentro dos 30 dias. Marcos foi eficiente. Marcos fez o trabalho dele. Tinha um prazo a ser cumprido e cumpriu. Não tem nada de eficiência, nada fora da curva que possa ser destacado no fato de Marcos cumprir o papel dele. Na letra B, Miguel, tesoureiro de determinada secretaria municipal, encerrou o exercício de 2021, havendo executado apenas 73% do orçamento anual, permanecendo 27% da verba guardada na conta. O recurso público, ele é um recurso escasso, que você tem que utilizar ele da melhor forma possível para atender à necessidade e à demanda pública. O fato de Marcos não ter gasto 100% não significa que Marcos tenha sido eficiente. Pode demonstrar que Marcos tenha sido incompetente, porque não utilizou o recurso, né? Será que todas as demandas da Secretaria de Marcos foram atendidas? A população foi atendida 100%, com ele gastando 73%? Será que, se fosse feita uma avaliação, Marcos seria bem avaliado, né? Então, você não gastar o recurso público significa, não significa que você foi eficiente, né? O eficiente é você utilizar bem esse recurso e atender o maior número de pessoas que, que utilizam do serviço que você gere. Isso é eficiência. Entendeu? A diferença. Ângela concluiu com êxito um procedimento licitatório que presidia. Ângela era presidente de uma licitação. Concluiu com êxito, cumprindo todas as etapas legais exigidas para a realização, culminando com a contratação da empresa. Ângela fez algo além da obrigação dela. Ângela foi eficiente em que ela economizou em que ela foi útil ao serviço público além da obrigação dela em que? Não. Ângela cumpriu o papel dela como presidente da comissão de licitação. Mas vamos pular a letra D, que é a nossa resposta, e analisar a letra E. Sandra encerrou o ano de 2021 com um índice de assiduidade pessoal em 92%. Sandra está presente no serviço, ter presenças, está efetivamente em trabalho, é ela ser eficiente? É obrigação de todo servidor público é ir trabalhar, é cumprir o seu horário e exercer a sua função, né? Seu cargo, as suas atribuições. Então, nossa resposta é a letra D, Jonatas, por meio de um levantamento de preços, concluiu que o custo médio de aquisição de 10 computadores modernos para a sua repartição seria 32 mil. No entanto, Jonatas negociou com o empresário e conseguiu fechar a compra de 12 máquinas por 28 mil. Jonathan teve a capacidade de iniciativa, fez o levantamento, constatou o preço, negociou diretamente com o fornecedor e conseguiu uma economia de 4 mil reais e aumentou a quantidade de máquinas compradas.
que era para comprar inicialmente 10, acabou comprando 12. Jonathan foi extremamente eficiente, né? Dúvidas, perguntas sobre essa questão? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, então vamos responder a 10ª. Vocês têm 2 minutinhos para me responder essa 10ª. É exatamente, Marlene. A nossa lei aqui, quem manda no regime jurídico do nosso município é a Lei 349 de 2003. Exatamente isso. Valeu, valeu. Vamos dar um intervalozinho, alguns minutinhos, uns 10 minutinhos. A gente retorna.